Olá pessoal, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre os fundos de ações, multimercado e fundos cambiais. Os fundos de ações são aqueles que possuem no mínimo 67% da sua carteira em ativos negociados no mercado de balcão organizado, ou seja, na bolsa de valores, que vão ser atrelados às ações. Então, pode ser bônus ou recibos de subscrição, certificado de depósito de ações ou até mesmo as BDRs de nível 2 ou 3. BDRs são recibos de depósito de ações de companhias do exterior, mas que são negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Ou seja, o principal fator de risco do meu fundo vai ser a variação do preço das ações. Dentre os fundos de ações, eu posso ter os fundos de índices, que vão ser aqueles que buscam acompanhar a variação de um determinado índice. O mais conhecido, o mais popular é o Ibovespa, mas a gente também tem o IBRSX aqui no Brasil, ou podem ser índice do exterior, como o S&P 500, que é da Bolsa norte-americana, e pode ter também o Stoxx 600, que são ações atreladas a empresas da zona do euro. Eu tenho os meus fundos de ações que são ativos, são aqueles que buscam superar o meu benchmark, ou seja, um fundo ativo Ibovespa, ele vai buscar superar o índice Ibovespa. E eu tenho ainda os fundos setoriais, que eles podem se concentrar em setores específicos da economia ou em um determinado tipo de empresa. Então eu posso ter um fundo ligado, por exemplo, às empresas de dividendos, que buscam aquelas empresas que distribuem dividendos. Eu posso ter fundos atrelados a setores específicos da economia, como siderurgia, agronegócio, ou até mesmo ligado a um tipo de empresa, por exemplo, as empresas do tipo small caps, que são aquelas empresas que estão começando no mercado, ligadas principalmente ao setor de tecnologia. E por aí vai, eu posso ter fundo atrelado a vários setores diferentes da economia. Eu tenho também o fundo de ações do mercado de acesso. Esse fundo, a política de investimento dele vai ter que prever que, no mínimo, 2/3 do seu patrimônio vão ser investidos em empresas que fazem parte do mercado de acesso. Mercado de acesso são aquelas empresas que ainda não conseguiram chegar à Bolsa de Valores, que ainda não atingiram o tamanho necessário, todas as regras de compliance necessárias de governança corporativa para poder ter as suas ações listadas na Bolsa de Valores, mas que já estão trilhando esse caminho. Esse mercado de acesso ele é organizado também pela Bolsa, mas ele é um mercado específico de empresas emergentes que ainda estão em desenvolvimento. Então o fundo que investir nessas empresas ele vai ter que ser específico para empresas do mercado de acesso. A gente tem também os fundos de ações BDR nível 1. BDR, como eu já falei, são depósitos de ações de empresas com sede no exterior, mas que são negociadas na Bolsa de Valores aqui no Brasil. A gente tem as BDRs de nível 2 e nível 3, que quando for essas BDRs, elas já incluem no fundo de ações de maneira geral. A diferença dessas BDRs para BDR de nível 1 é que as de nível 2 e 3, a empresa que originou esse recibo de depósito, ela precisa ser registrada na CVM. Já as BDRs de nível 1, a empresa que gera esse recibo de depósito, ela não precisa possuir o registro na CVM, mas porém essas BDRs possuem uma negociação limitada dentro da Bolsa de Valores. Elas são negociadas no mercado específico dentro da Bolsa. Agora os fundos de multimercado. Multimercado é quando o meu fundo ele não vai estar atrelado a um índice específico ou a um tipo de ativo específico. Então no multimercado o meu fundo ele pode investir tanto em renda fixa, quanto renda variável, quanto renda no exterior, quanto fundos cambiais. Ele não vai estar atrelado a um segmento específico ou a um tipo de ativo específico. Esse fundo ele busca principalmente a diversificação para evitar fatores de riscos específicos de cada um dos tipos de ativo
e ele é uma opção principalmente para quem busca diversificação da sua carteira de investimentos e para aquele que quer sair um pouquinho da renda fixa, mas ainda tem medo de apostar 100% na renda variável. Então ele pode optar por esses fundos de mercado que vai oferecer uma boa chance de diversificação do seu patrimônio. O fundo multimercado ele possui uma gama de investimentos e possui fundos dos mais variados graus de risco, desde risco médio até os fundos mais arrojados. A gente precisa estar muito atento ao regulamento do fundo do multimercado, porque como ele não está atrelado a nenhum tipo de segmento específico, vai ser justamente no regulamento do fundo que ele vai me falar em qual carteira de investimentos e quais segmentos ele vai aplicar os seus recursos. E nós temos também os fundos cambiais, são aqueles fundos que possuem no mínimo 80% da sua carteira atrelada a ativos relacionados diretamente ou sintetizados via derivativos com a variação cambial, ou seja, eu estou buscando ali preservar o poder de compra frente a uma moeda estrangeira. A maior parte desses fundos vai estar sempre ligados ao dólar, mas a gente tem também ligados a outras moedas estrangeiras, como o euro, por exemplo, ou a libra, que é a moeda da Grã-Bretanha. Mas sempre que for atrelado ao fator de variação a uma moeda estrangeira, eu estou trazendo aí, eu estou tendo um fundo cambial. Bom, pessoal, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre esses tipos de fundos. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.